Olá, tudo bem? Queria tomar um pouquinho do seu tempo para falar sobre um assunto muito abençoado, que é o casamento. Como é ser casado e ser feliz, hein? Eu chamo esse assunto de bem-vindo à vida adulta. Casamento é uma vida adulta. Então, eu quero começar a ler com vocês em Eclesiastes 9:9. Fala assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é uma recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Começar com a palavra assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias. Pois é. Bom, quero começar falando com vocês uma coisa que vocês já de cara têm que entender, que todo casamento ele é feito por duas pessoas imperfeitas, ou seja, eu sou imperfeita, ele é imperfeito, ela é imperfeita. Não existe perfeição, porque essa perfeição ela vem de Jesus. Só Jesus é perfeito. Se vocês abrirem em Romanos 3:23, vai falar assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus, ele abriu a mão por amor a nós, veio, morreu em nosso lugar, nós pecadores. Jesus justo, perfeito, morreu por amor a nós. É pela graça dele, é pelo sangue dele. Então entenda que nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Todo casamento é feito de duas pessoas imperfeitas. Então, focando nisso, a gente vai começar. O problema, gente, é que não tá nesse fato. Eu sei que eu sou imperfeito, ele sabe que ele é imperfeito. O problema está que a gente esquece, muitas das vezes a gente esquece disso, ou acha que a gente é uma exceção, ou acha que a gente é uma regra, e acaba esquecendo e espera a perfeição na pessoa que está do seu lado. O problema é que esperar a perfeição é ingenuidade, e isso prejudica o relacionamento. Então, o que a gente deve fazer? Vocês devem chegar a um acordo em relação aos defeitos de cada um e deve lidar com isso em forma realista. Primeira coisa, ser realista. Ser realista que ele é imperfeito e você é imperfeita, ou vice-versa, né? E também ser realista em encarar esses fatos, que ele tem a sua maneira de pensar, do seu jeito, então vocês têm que ter um diálogo, tem que ter uma conversa e tem que ter aquela sabedoria para lidar com essa situação. Uma regrinha boa que a gente fala primeira, encarar os fatos. Quando a gente fala questão financeira, a gente fala de dinheiro, o trem já vira um caos, briga, intriga, discussão, né? Então, existem uns exercícios que a gente pode praticar para ajudar. O primeiro é praticar o dízimo. Você tem o seu trabalho, tem o seu emprego, às vezes pode até ganhar pouco, mas está ajudando, não está faltando nada na sua casa. Então, a gente tem que lembrar que Deus não precisa disso. A obra do Senhor, a igreja, que precisa, né? E você praticar, devolver o que não é seu, devolver o dízimo, é uma prática legal. Segunda, é praticar a generosidade, ser generoso com as pessoas. Se você tem, não custa nada você dar para quem precisa. Ser generoso.
praticar o autocontrole. Às vezes você não está precisando, para que você vai comprar? O mais legal disso é que praticar o autocontrole é bacana quando você tem, porque praticar o autocontrole quando você não tem, às vezes você fica na vontade de comprar, mas não tem onde que você vai tirar. Mas quando você tem, é mais difícil de praticar o autocontrole. E é nessa hora que é bom praticar. E praticar a disciplina no pagamento do imposto. Imposto, infelizmente, tem que pagar, então pratique isso, né? Isso é encarar os fatos. É a primeira regrinha legal para ajudar. A segunda é a aparência pessoal. A gente tem que se preocupar em arrumar. Não significa que a gente tem que parar de cuidar da gente, não. A gente tem que se arrumar, a gente tem que cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa vida para nós mesmos, para o nosso marido, e o marido cuidar para ele mesmo e para a mulher dele. O homem tem que investir nas mulheres, na mulher que está do seu lado. O que é que eu falo quando a aparência pessoal é uma regrinha? É que a gente tem que lembrar que a gente tem que aceitar as nossas características imutáveis. O que é imutáveis? Que não pode ser mudadas como a velhice. Um envelhecimento é uma ideia de Deus. Vem de sabedoria, né? Claro que não adianta você ser velho e criança, você tem que ser maduro, você tem que crescer, né? E essa regrinha de aparência pessoal, você praticar, lembrar que você tem que ficar sábio, tem que lembrar que aceitar as suas ruguinhas. Vai chegar um tempo que botox, acho que é isso, né? Não vai adiantar, né? Então, é uma regrinha e que você deve praticar, né? Então, vamos aprender a ser sábios juntos. A terceira regrinha é o estilo de vida. É um assunto bem legal. Por quê? Existe conforto e contentamento com materialismo e orgulho, tá? Em Provérbios 17, Provérbios 17, 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que casa onde há banquetes e muita briga. Vou ler outro que é 15, 16, 17. É melhor ter pouco com temor ao Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que boi gordo acompanhamento de ódio. O que eu aprendo aqui, gente? É que é melhor ter o seu conforto, ter o seu emprego fixo, o seu salário ter o ticket de alimentação da Embaré, da usina, ter o seu planozinho, deitar e descansar com a sua família, ter um tempo para a sua família, do que você querer ser rico e ter as contas para pagar. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir ali, né? Que eu tô falando que você ter o seu confortozinho, você não vai ter conta para pagar, porque tem, né, gente? E a gente custa pagar. Mas tem os funcionários para pagar, tem as contas da empresa para pagar, e vai deitar, sua mente fica super ligada. Ninguém sabe o que passa na vida de uma pessoa. Quem é rico que está assistindo que tem sua empresa, sabe. É difícil, é complicado, né? Tem que buscar muita sabedoria, muito discernimento para Deus. Então, gente, o que a gente aprende aqui? Que ter o seu confortozinho, o seu contentamento, porque tá dando para pagar as contas. Gente, não significa que a gente não tem que crescer, que a gente tem que pensar alto. A gente tem, mas a regrinha principal é assim, ó. Você tá crescendo e Deus tá aqui, ó, acima de você. Tá vendo? Crescimento junto, né? Lembrando que Ele é a base, Ele é a rocha. Ele que dá sabedoria, discernimento. É melhor ter o seu conforto, o seu contentamento, né? Que fala um pedaço de pão seco com a paz e tranquilidade, do que ter uma casa recheada de banqueta onde tá briga. Vou simplificar aqui. Você chegar numa casa de uma pessoa e ter um monte de coisa, um banquete para servir, mas na hora você vai embora para sua casa, os dois tá brigando, tá discutindo. Muita gente vive de aparência.
A casa tá cheia de banquete, mas tá cheia de conta para pagar, cheia de dívida para pagar. Isso entra em materialismo e orgulho, que eu vou explicar. Cheia de coisa para pagar, tá só de aparência. Ou às vezes tem, mas é tipo uma fachada. Você tem a sua casa, a sua família, coisa preciosa que Deus te deu, é a sua família. Saber que dá para chegar em casa e ter eles, ter um tempinho com eles. Quem é mãe e trabalha o dia inteiro sabe o valor de ficar uns minutinhos com os filhos. Não é? Imagina agora você não ter esse tempo mais, nem uns minutinhos. Aqui e fala que é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza e inquietação. A inquietação que eu falei, pagar funcionário, pagar aquilo, não sei o que lá, deitar e ficar com a mente lá. É melhor ter verduras na refeição de amor, carinho, paixão com o outro, respeito, do que um boi, um banquete com boi gordo e cheio de ódio, cheio de briga, de intriga. Não é? Quando a gente fala sobre materialismo e orgulho, é o que eu falei ali do banquete. É um homem. Vou ler primeiro em Provérbios 12, 9, que vocês vão entender mais. Provérbios 12, 9 vai falar assim: melhor é não ser ninguém e assim ter o que sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Onde eu falo que é fachada. Um cara que tem um carro lindo, maravilhoso, mas sua mãe tá ali lavando as roupas, e a máquina tá horrível, tá no tanquinho ainda, tá sem... O cara ainda que faz isso, você vai sair com ele, ele ainda pergunta se passa cartão e se ainda divide. Tá vendo? É fingir ser alguém que não é. O marido que é casado, né? Porque eu falei de um solteiro, mas o que é casado tá cuidando da sua moto, sua bicicleta, enquanto tá faltando verdura em casa, enquanto tem leite para comprar para os filhos, mas não, tem que arrumar a bicicleta todo mês, toda semana, a moto tem que estar impecável, limpinho, o carro nem que se fala, mas a casa tá cheia de conta para pagar, tá faltando leite, tá faltando carne, e não é só o homem, é a mulher que se preocupa mais com as roupas, que tá na moda, que tem que arrumar os cabelos. É claro, gente, a gente tem que ter essa vaidade, mas é onde que entra o cuidado. Esse aí, ó, vai falar daquela regrinha da aparência pessoal. Tá com conta pra pagar. A sua filha, o seu filho, ele tem 8 anos, e tá vestindo 3, tá vestindo 6, porque você tá preocupado com comprar coisa pra você e esquece do seu bem. Não tem coisa pior e feia de ver um casal arrumadinho e os filhos todo catarrento, tudo desleixado, e os pais bonitão. Coisa que dá orgulho, gente, é você ver um casal ali, ó, tá simples, mas seus filhos tá impecável, banho tomado, roupa bonitinha, ajeitadinha, simples, mas ajeitadinha. O pai pode estar até cinzento, de pedreiro, de tudo, mas o seu filho tem que comer, roupa vestida, a mulher tá bem vestida, ou também é trabalhadora, mas sua filha tá ali guerreira, tá arrumadinha. Coisa linda de se ver. Agora não, casal tudo top da linha, roupa Nike, não sei o que lá, e os filhos tudo catarrento. Cuidado, aparência pessoal. Entra aqui, ó, no que eu falei, material, cuidado, orgulho. Outra regrinha que eu vou falar, tô acabando, é a penúltima: cortesia, gentileza, gesto, palavra de consideração. Não custa nada, gente. Não custa nada. Ser gentil, falar uma coisa agradável pro seu marido, ou vice-versa. O marido tá de folga, não custa nada fazer um cafezinho para ela. A mulher ser mais paciente, ter mais consideração, porque um homem, gente, ele não... Eu falo isso por mim mesmo. Meu marido, graças a Deus, me ajuda bastante, mas não é igual eu quero. Mas a gente tem que ter paciência, tem que
ter consideração que está limpando. Isso aqui para mim também vale para mim também. Na verdade, tudo vale para mim. Eu estou aprendendo junto com vocês. Cortesia. Regrinha tão fácil, não custa nada. E a última regrinha, satisfação física. Já vou abrir aqui em Lucas 6:38, mas eu quero falar, gente, que satisfação, que eu falo é de satisfazer, é agradar. Satisfação é resultado de dar satisfação ao seu parceiro, significa agradar, não é dar satisfação onde você vai, o que você vai fazer, não, tá? Antes que vire assunto polêmico. É agradar. Dar satisfação, aquela agradar. Um trenzinho que não vale nada também, que não custa nada. Vocês vão entender quando eu ler aqui, que ó, em Lucas 6:38 fala: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que eu aprendo aqui? Não custa nada agradar. Porque se vocês dão isso, vocês vão ganhar isso. Se você dá assim, você vai ganhar assim. Deus é justo, vocês servem um Deus justo. E isso aqui, a gente fala de um relacionamento, mas também vale para a nossa vida com o próximo que trabalha com você, com o seu vizinho, com o seu parente. Satisfação física, agradar. Não custa nada. Lógico, gente, que a gente tem que lembrar que a gente não pode agradar todo mundo, né? Porque às vezes a gente faz as coisas para agradar o povo e esquece de agradar a Deus. Tem coisa que é assim. Então tem que tomar cuidado com esse agradar que eu falei. É uma pitadinha de sal. É como se fosse uma gentileza. A gente fala que é pro seu marido porque é assim. Mas com o próximo a gente também pode agradar um pouquinho, né? Ser mais generoso, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu também tô aprendendo junto com vocês, né? Tô aqui no meu devocional. E que Deus possa abençoar todos nós, né? O casamento, Deus tem que ser sempre a rocha, a nossa rocha, a nossa base é Deus. Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá entendimento, discernimento. Casamento é bênção do Senhor, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que buscar a Ele. A gente tem que conversar com o nosso Deus. E Ele nos ajuda e Ele nos responde. E Ele fala, gente. Ele nos responde. Nem que seja com um louvor, com uma palavra. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele... Se você pedir uma coisa para Ele, você tem essas opções. Ou Deus te dá o que você quer, ou Ele te ajuda, te sustenta e te ajuda a passar. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é o que eu tenho para vocês, essa mensagem de hoje. Obrigada e Deus abençoa vocês.